Loop Infinito, estamos começando aqui o 4º episódio da série Nissan Intelligent Mobility. Infelizmente, 4º e último episódio. A série tá acabando, assim como o Salão do Automóvel também acabou. E eu quero de cara agradecer aqui a Nissan pela parceria. Valeu, Nissan! E também queremos agradecer aqui, Will, você, o webspec do Loop Infinito, que assiste a gente aqui e passa o seu feedback. Desde o primeiro programa, a gente fez ali o primeiro, vocês passaram as suas impressões, a gente mudou um pouquinho o formato, teve a live... Foi desafiadora. Que foi desafiadora, a gente fez direto do Salão do Automóvel. E o terceiro episódio já tava mais azeitadinho, mais redondinho. E agora estamos aqui no quarto. E até estamos ainda ajeitadinhos e redondinhos. Até porque não tem como não estar redondinho com você aqui. Olha né? aqui, ó. E se você por acaso caiu de paraquedas aqui no canal, tá vendo pela primeira vez aqui o programa, o link das outras 3 edições está aí na descrição. Tem até playlist já. Que ajuda muito. São 4 episódios para vocês acompanharem. Então acompanha porque foi muito bacana. E claro, como a Nanete já disse, fica aqui o nosso agradecimento à Nissan pela parceria, porque foi uma coisa nova pra gente isso, né? Foi um tanto quanto desafiador fazer esse conteúdo. A gente não sabia se ia ficar bacana ou não, mas a gente gostou bastante do resultado. Falar de carro sempre foi uma vontade nossa aqui. Eu gosto muito de carro, então a gente fala sobre tecnologia, e a gente falou assim, ó, será que vai ser legal? E o feedback de vocês foi muito positivo, vocês gostaram do tema, e a gente cogita sim fazer outros vídeos aqui no canal falando um pouco mais sobre carro e tecnologia. Pois é, mas ainda não acabou. Então agora a gente começa aí o 4º episódio com o tema resumão do Salão do Automóvel com a Nissan, porque hoje nós temos uma entrevista com Humberto Gomes, que é diretor de marketing da Nissan, e vamos conversar sobre como foi esse lançamento no Salão do Automóvel. Mas antes dessa entrevista, vamos ver o quadro Lá Vem História. Roda a vinheta aí. O brasileiro ama carro, o brasileiro adora carro. E já em 1908, isso o quê? Mais de um século? 110 anos. É muito tempo. Começaram a montar caminhões aqui no Brasil. Era uma montagem ainda. Logo depois, na década de 20, começaram a montar carros. Mas ainda era montagem, eram peças importadas, era tecnologia importada, ficou um tempo assim. Na década de 50, isso mudou. No governo de Juscelino Kubitschek, com o programa 50 anos em 5, teve aquele boom na indústria brasileira, né? Pois é, mais precisamente em 1953, as primeiras fábricas de automóveis começaram a operar aqui no Brasil, né? E aí não tinha uma imagem muito bem definida sobre isso ainda. Pô, automóvel, O que é carro direto, não sabia direito, carro né? e tal. Não sabia, mas tava assim, né? Aí que começou a surgir a ideia de fazer um grande evento aberto ao público com os lançamentos das montadoras, né, das fábricas, que se tornaria mais tarde o Salão do Automóvel. Foi muito rápido, cara. Em 1960, 7 anos depois, já teve o primeiro salão no Parque do Ibirapuera. No parque? No Céu parque. aberto? Vamos mostrar os carros pra turma aí, entendeu? E assim, ainda óbvio, ainda era pequeno em questão de expositores. Tinham apenas 11 expositores, né? Comparado com hoje, é pouco. E ficou ali 10 anos, até 70, ficou no Parque do Ibirapuera. Logo depois foi pro pavilhão do IMB, que ficou até 2015. E a partir de 2016, já ele é realizado no São Paulo Expo, que é onde é realizado hoje em dia. Mas uma curiosidade, era pequeno no número de expositores, era o primeiro. Mas lá no primeiro, já recebeu 400 mil visitantes, quase meio milhão. Não, por falar em meio milhão, já era muita gente lá, mas meio milhão é o que a gente tem hoje. A estimativa é que são 500 mil pessoas que visitam o Salão do Automóvel aqui todo ano. Então, é uma galera, né? Desde 1960, que é mais de 50 anos, é uma galera. Por falar no salão de hoje em dia, o salão acabou, mas você bateu um papo com o Humberto Gomes, que é o diretor de marketing da Nissan, e eu quero saber o que ele tem para contar sobre o salão e também se você conseguiu arrancar dele algumas coisas sobre o futuro. Então, novos lançamentos, esse tipo de coisa. Tá aí, tá na mão já, diretamente da sede da Nissan aqui em São Paulo. Vamos lá com a entrevista. Muito bem, cá estamos então aqui no escritório da Nissan com o Humberto. Humberto, um prazer estar aqui com você, visitando aqui o escritório da Nissan, conhecendo. Obrigado. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o Salão do Automóvel. Como é que foi aí a participação da Nissan no Salão do Automóvel? Toda vez que eu passei por lá, passei lá 3 vezes, estava lotado. Como é que foi a recepção do público? Bom, a recepção do público foi ótima. Para a gente que é uma marca nova no mercado, esse ano a gente está fazendo 18 anos. No Brasil, desde que a gente começou a ter uma representação da marca, principalmente do Japão. A nossa fábrica, que faz mais ou menos 4 anos, em Resende, do Rio, de lá para cá, começamos a construir uma marca muito mais forte. No salão foi uma mostra disso.
A gente teve um display de carros bem amplo, e inovamos em outras coisas, trouxemos e lançamos um carro e colocamos em cena de um jeito diferente a nossa marca, que foi muito bem percebida. A gente foi nomeado a segunda marca do salão, o que é muito interessante para a gente. Uma marca pequena, 18 anos, novamente muito jovem, que está crescendo muito rápido. E agora com o salão que a gente consegue mostrar a nossa marca um pouco mais forte, um pouco mais completa, com tudo que a gente tem, conseguimos perceber das pessoas um carinho importante, uma recepção muito positiva. Então, pra gente, o saldo foi espetacular. Foi positivo, foi um sucesso, então, apresentando isso no salão. Então, a gente viu que tava bombando mesmo, tinha muita gente lá, inclusive o Nanete, né, no ao vivo que a gente fez, ele tava até com dificuldade de se locomover ali, porque tinha muita gente mesmo. Mas a gente mostrou todas as novidades, né? Eu acho que pra mim o principal é o Leaf, né, o carro elétrico, legal demais. Mas o que você sentiu, assim, do público? O que mais interessou entre os lançamentos que tava lá? Bom, um dos lançamentos mais comentados foi o Leaf, né? Logicamente. O carro elétrico do momento é o carro elétrico mais vendido no mundo. Então, logicamente, quando a gente falava disso e quem já conhecia, chegava para ver esse carro, queria ver como é que ele era. E tinha um raio-x também ali dele, né? Tinha mais ou menos como é que funcionava esse carro. Eram muitas perguntas sobre isso. Eu falei com muitos clientes sobre como era o carro. E nessas perguntas que eles sempre tinham ou surgiam do nosso papo, era interessante, que eles falam, mas Humberto, esse motor aqui é normal? Eu falei, não, isso parece um motor normal, mas um motor elétrico e tem algumas coisas de líquidos, que é líquido de freio, de direção, mas se você tirasse isso e o carro flutuasse, não teria nada disso, seria só uma peça de um motor elétrico e acabou, e mais nada, e conexões de cabos. Mas já é outro conceito. E eles começavam a entender um pouco mais e era bem interessante o que eles percebiam. O segundo carro mais comentado foi a X-Trail, né? Logicamente, é um carro muito interessante para o Brasil, é o SUV familiar, que a gente está testando aqui no Brasil para ver qual é a recepção foi ótima. Então isso dá pé para a gente conseguir ter esse carro no futuro não muito longe. E falando um pouco na recepção do público, né? Como é que está a infraestrutura? Agora falando mais do carro elétrico, né? Porque o carro híbrido, ok, né? A gente ainda tem as duas formas, a forma de combustível tradicional, mas o elétrico é só elétrico, carregamento. Como está a infraestrutura no Brasil hoje para o consumidor, na visão da Nissan? Eu acho que isso está evoluindo bem, falta muito mais, né? Logicamente, porque para você ter um ponto de carga rápido no Brasil em cada lugar que você precise para viajar com um carro elétrico, que já vamos falar disso, mas não é uma coisa tão natural, você precisa de uma infraestrutura maior. Agora, isso é uma coisa que o governo já está trabalhando, já está pensando. É natural, porque é para lá que vai a tendência dos carros. A infraestrutura eu acho que vai ajudar muito em que as pessoas consigam ver isso como um carro muito mais fácil de adquirir, porque agora eu vou poder viajar. E todos que me perguntavam, eu respondia a mesma coisa. Quantas vezes você vai viajar no ano com um carro? Realmente você precisa de um carro para viajar que ande 500 quilômetros? Não, você precisa de um carro urbano para andar na cidade, para carregar ele uma vez cada 2 semanas, se você anda pouco. Uma vez cada 2 semanas, nossa, é maravilhoso. Eu nunca mais fui no posto de gasolina, então. Eu vou carregar ele que nem um celular. Se eu preciso, eu carrego, mesmo senão que não. precise carregar toda noite, ele vai ficar parado, é como um celular. Né? E o carro, ele se regenera um pouco na cidade, Sim. Que é uma coisa que também chamou muita atenção. As pessoas perguntavam, mas ele anda 240 km ou 380? Depende, se você anda na estrada, como você não freia, os freios não regeneram energia. Então você vai consumir 240 km ou menos. Depende da velocidade que também você vai andar. Sim. Se você anda na cidade que freia o tempo inteiro, os freios regeneram energia, então você pega a energia de volta para o carro e você tem maior autonomia. Então é um carro, geralmente é um carro pensado para a cidade, um carro urbano. No caso do Leaf, ele tem mais de uma tomada ali, né? Então você tem 2 padrões ali para carregamento, também ajuda nessa questão, né? E você pode carregar em qualquer tomada de casa também, né? Então, vai demorar um pouco mais, mas você pode, que nem celular, liga na tomada não precisa e acabou. Instalar aquela base, né? Se você comprar o carro hoje, você já pode carregar em casa. E lá no Salão do Automóvel, né, como teve muitas pessoas visitando, vocês tiveram alguma oportunidade de conversar com os motoristas e entender o que eles querem para o carro do futuro?
era uma surpresa. Eu pensei que as pessoas conheciam um pouco menos os carros elétricos, mas eles conhecem bastante. Na média, eles estavam já bem informados do que o que era um carro elétrico. Dúvidas, né? Porque é uma coisa nova, sempre vai ter, mas eu fiquei surpreso. Eles esperam muito esse carro elétrico. E não só isso, mas talvez uma evolução até depois disso, que a gente não sabe aonde a gente vai chegar, porque Sim. essa mudança está acontecendo muito rápido. Mas as pessoas querem um carro elétrico, querem um carro autônomo, que faz parte da próxima evolução, né? Que já existe, só que falta infraestrutura também no Brasil e em vários países da Sudamérica, no mundo inteiro, na verdade, para que você tenha isso já funcionando 100%. É uma evolução. As pessoas sabem disso, não sabem 100% tudo, mas elas esperam muita coisa sobre o carro elétrico e autônomo para o futuro. Então, acho que do salão, tem mais alguma coisa que você pode contar para a gente, de novidade, que a Nissan está investindo em tecnologia, alguma coisa que ainda não foi anunciado, divulgado? Bom, o Leaf, como um carro conceito no passado, que era o primeiro carro elétrico do mundo, né, certo? O carro mais popular, o que mais vendeu, o mais revolucionário, hoje ele se transforma no carro mais importante da nossa marca, que representa o que a gente vê para o futuro, que tem a ver com a tecnologia. Você me pergunta, o que você vai lançar no futuro? A gente já está lançando o futuro. Parece meio estranho, mas a gente, cada vez que a gente vai lançar um carro, daqui para frente, vai começar a lançar essas tecnologias que fazem parte de um conceito macro que se chama Nissan Intelligent Mobility, ou mobilidade inteligente, que é pensado em 3 pilares principais. Um que é Intelligent Driving, que é dirigir de um jeito inteligente. Intelligent Power, que é a força, a potência do carro, de um jeito inteligente. E a integração, Intelligent Integration, integração inteligente com a sociedade. O Leaf é o único carro que devolve energia para a sociedade. Isso é um conceito que estava em demonstração lá no salão que eu vi, que eu achei curioso, né? Tinha todo um stand ali que estava sendo alimentado pela energia do próprio Leaf. Né? Isso. A ideia é que você, com a energia da sua bateria, você consiga devolver essa energia para a tua casa. No futuro, quem sabe se eu consigo vender essa energia. Então, quando você começa a ver o futuro desse jeito, nossa, estão aparecendo coisas novas que vão fazer o mundo evoluir de um jeito bem diferente. Então, inclusive no segundo programa nosso, a gente comentou que, no terceiro programa, as cidades, elas evoluíram do jeito que elas são hoje por causa do veículo, do carro, do automóvel, né? Porque se não tivesse o automóvel, as distâncias seriam diferentes. Né? Então, pode ser que a possibilidade do carro elétrico, né, de você armazenar e revender energia como você está citando, vai mudar um pouco o futuro, né? A forma como a gente interage. Um pouco não, muito. Imagina só, você usa teu carro para alimentar tua casa de energia o tempo inteiro. À noite você carrega ele porque o custo da energia é menor. O custo à noite é menor. Então você pode chegar à noite ou à tarde, conecta o teu carro na tomada, não para carregar o carro, mas para carregar a casa. Sim. Então isso é bem diferente. É uma coisa que a gente consegue viajar muito com as tecnologias. Que, aí eu já imagino, se a gente coloca um painel solar no carro, então também ajuda ainda mais. Muito mais. Então vai mudar bastante. Hoje essa tecnologia que é própria da Nissan é bem especial. Quando a gente fala que é o único carro que consegue devolver energia para a sociedade, isso não é o futuro. Isso já existe. Os carros que a gente tinha lá, os Leafs que a gente tinha no salão, eles estavam fazendo esse trabalho de energizar uma parte distante. É uma power bank gigante. Exatamente. Eu dava o mesmo exemplo. Uma bateria gigante com rodas. Que você vai pensar agora o futuro em o quê? O futuro do transporte ou o futuro da energia? Então, o futuro vai mudar demais. Por isso que a infraestrutura que você fala é bem interessante. Não é só colocar um ponto de carga. É muito além disso. E né? a possibilidade que você entrega um carro, você coloca esse produto no mercado e de repente dá para fazer mais coisa com ele, né? Isso e aí aí vai mudando um pouco a infraestrutura. Então, pensando nos 3 pilares que eu te comentei, a visão da Nissan com essa tecnologia do que a gente vai lançar todos os anos, né, com cada carro que a gente trouxer para o mercado, é fazer essa visão de Intelligent Mobility, mobilidade inteligente, muito mais conectado e com um conceito bem simples, que parece um pouco meio que teórico, mas vai ser assim, levar as pessoas para um mundo melhor. Você vai se conectar. Você vai estar num mundo melhor, mais conectado, você vai conseguir administrar a tua energia, que hoje você não consegue fazer. Então, melhor também. Você vai ter uma economia melhor e você vai ter menos acidentes, o que
às vezes geram mortes, fatalidades, e você vai estar não contaminando, não poluindo. Então é zero emissões, zero fatalidades, um mundo conectado e, logicamente, as pessoas nesse mundo melhor. Cada ano a gente vai trazer mais e mais e mais tecnologia nos carros, que não é só colocar sensores. Essa viagem que eu te falei, vamos vender energia, vamos fazer coisas diferentes. É tecnologia, pensar um pouco fora da caixa, diferente bem fora da nossa caixa, tecnologia. exatamente. Isso é muito legal, acho que é uma coisa que a gente gosta muito aqui no Loop Infinito. Bom, então é isso, falamos sobre as tecnologias do futuro aqui hoje, né? Carros elétricos, carros autônomos, a visão da Nissan, como foi o salão. Eu agradeço pelo papo, Humberto. Muito obrigado. Obrigado a você. E agora voltamos para o estúdio. No episódio anterior, nós falamos sobre os carros autônomos, né? A necessidade de ter processadores, de ter câmeras, sensores e muita tecnologia embarcada. Mas não é só disso que carro autônomo precisa não, tá? O carro autônomo, além disso tudo, Will, ele precisa também de regulamentação de lei. Pô, que importante, né? Regras são importantes no caso de um carro que não tem motorista, né? Alguns países já saíram na frente, entre eles os Estados Unidos e a Alemanha. Inclusive, lá nos Estados Unidos, o primeiro estado a ter uma regulamentação, ter uma lei para isso, foi o estado de Nevada, lá em 2011. Depois veio Califórnia, Michigan e Flórida, também com uma regulamentação aí para carros que andam sem motorista. Por falar em Michigan, olha que curioso isso. Lá tem uma cidade, em Michigan, uma cidade fictícia chamada M-City. M-City. Desde 2015 eles criaram essa cidade para testar carros autônomos. Olha então aí. é uma cidade mesmo. É uma maquete, praticamente. Um né? por um. Um por um, boa. É uma cidade. Aí deixa os carros lá, e tem os pedestres também que fica ali. É, pra simular o negócio. É, pra simular ali, né? mesmo. Porque imagina soltar o carro numa cidade com gente de verdade. É, e essa cidade aí faz parte de um estudo da Universidade de Michigan para o desenvolvimento de carros autônomos. E para você ter uma ideia do quão difícil é para as fabricantes, né, fazer um produto em meio a essas regulamentações, não é fácil. as montadoras precisam seguir até 75 padrões de segurança automática. E muitos desses padrões, eles prevêem que o motorista, o passageiro no caso, né, porque o motorista seria o computador, que o passageiro possa assumir o controle do carro caso aconteça alguma coisa, velho. É muita regulamentação, são muitos detalhes para isso entrar na rua. E aí você tá pensando aí, bom, perante essa dificuldade aí, como é que fica o Brasil? Infelizmente o Brasil ainda não tem uma regulamentação para isso, né? A gente vai ter que ter uma mudança drástica no nosso Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, e também nos órgãos que regulamentam o trânsito ou também o cadastro de carros, enfim, a nossa frota brasileira, que é o Detran, o Denatran. Claro. Então, isso é um pouco burocrático. Eles vão ter que inserir essa história aí do motorista virtual, que é o computador dirigindo, mas a gente espera que isso aconteça. Assim, a gente breve, não tem nem ainda regulamentação para o patinete elétrico. Né? Mas é aquela coisa que você conversou com a Camila no primeiro episódio. Exato, discute, né? E como é que fica as decisões que o carro pode tomar. Enfim, é uma mudança de paradigma. Eu acho que a gente está um pouquinho longe ainda. O pessoal tem que ser treinado, a cultura do brasileiro tem que melhorar um pouco, mas eu espero, torço pra gente chegar lá. E chegamos ao fim do 4º episódio do Nissan Intelligent Mobility e ao fim da série também. Pois bem, o 4º episódio dessa quadrilogia. Uma quadrilogia? Eu não sei se fala isso, fala isso. É trilogia. A gente tá acostumado até 3, né? Mas enfim, o link para os outros 3 episódios está aí na descrição e tem também a playlist com os 4 episódios. Fica aqui o nosso agradecimento Com também certeza. a vocês, a Nissan e aos convidados que participaram. Pois é, muito obrigado Camila, muito obrigado Guto e também o Humberto que abrilhantaram aqui essa série. Sim. E valeu pra você que nos ajudou, compartilhou. Você que assistiu e curtiu isso daqui. Isso é muito importante. Aliás, continue curtindo. Aqui está o botãozinho do like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou da série e se nós devemos continuar falando de carro aqui no Foi interessante falar algo que não é completamente a área do nosso domínio, né? Mas fizemos a lição de casa e esperamos que você tenha gostado. É isso aí, a gente se vê nos próximos. Um abraço, tchau, tchau. Até a próxima!